Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Se Juntar, dá 200. Voltamos ao vivo e a cores. Ao vivo não, você pode ver depois, mas a cores sim. Cores sim, ó. Amarelo, vermelho, tem todas, contemplamos todas as cores. Claro. É quase um arco-íris. Estamos aqui no Se Juntar, dá 200, um podcast divertido, bacana. E para informar você e participar dessa roda de conversa com a gente. Hoje a gente vai falar de relacionamento. Lembra? Misericórdia! Mais um textozinho pra gente poder contextualizar sobre o que a gente tá falando, casamento e divórcio. Lendo algumas matérias sobre o assunto, eu encontrei isso aqui, ó. Em 1974, os casamentos legais eram de 13 casamentos para 1.000 habitantes. E a média dos noivos era de 23 anos para as mulheres e 27 para os homens. Já em 2014, os casamentos legais passaram a ser de 7,14 casamentos para cada 1.000. Lembra? Em 74 eram 13. Caiu pela metade. E a média de idade dos casais passou para 30 anos para as mulheres e 34 para homens. Agora, olha isso. Os divórcios passaram de 30.000 em 1984 para mais de 341.000 em 2014. O que aconteceu? Olha, eu vou pegar um depoimento da Luana Piovani. Recentemente eu vi no Instagram uma pessoa questionando a ela sobre casamento. Por que é legal? Eu não só tenho irmãs e primas para entender essa mentalidade, mas de uma pessoa que está na mídia e que já teve alguns relacionamentos expostos pela mídia. E ela fala, escuta, hoje, se eu tô todo dia com aquele cara, é natural que eu vou perder o interesse. Eu não vou ter apetite sexual. Todos os dias. Todos os dias. Então, ela falou, pra mim, casamento não é uma coisa frutífera. Ela falou, porque eu tenho que sentir saudades, eu tenho que sentir falta, eu tenho que sentir essa necessidade de provocar a minha libido. E se eu tô lá todo dia, eu não vou aguentar isso. Eu já respondo por mim, ela dizendo. E eu fiquei pensando, não é só ela, eu acho que as mulheres em geral, mas se a gente pegar a entidade casamento como um todo, eu acho que ele deixou de evoluir junto com as pessoas. Então, aquele padrão de na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, mentira. Pronto, falei. É na saúde, é na alegria, porque na tristeza, no mau humor, na depressão, a outra pessoa na doença, falta de grana, a outra pessoa sai correndo. Tem uma frase muito simples, né? Come pouco ovo todo dia pra ver onde vai o amor. Tem um amigo... No dias de hoje, viu? Que antigamente não. Ator lá em Curitiba, um grande amigo, queridíssimo, Chico Terra, ele casado, e passou uma época com um perrengue pesado. Forte. E eu sempre lembro dessa história, porque ele dizia assim, cara, chegou o Natal, a gente, assim, ferrado, não tinha uma grana pra comprar nem um frango assado. Quiçá um franguinho assado. E aí, assim, na semana que a gente decidiu o Natal, eles começaram a fazer artesanato em casa e saíram vender no meio da rua, os dois juntos. Reuniram uma grana pra comprar o peru. Compraram o peru e tiveram uma ceia de Natal bacana. Uns tempos depois, a gente tá num bar, ele e tal. Ela levantou, foi ao banheiro, e ela era bonitona e tal. E ele virou pra mim e falou, cara, olha a bunda da minha mulher. Nunca nem vi. Eu olhei, ele falou, sabe quando o casamento acaba? Quando a tua mulher vai ao banheiro, no restaurante, no bar, e você já não olha pra bunda dela mais. E é que é isso. É o desejar, né? É o desejar. Porque assim, sabe o que acontece? O sexo, aquela coisa, é isso mesmo, cara. O tempo vai passando, as coisas vão você vai diminuindo. A paixão, tudo isso vai diminuindo. Mas o querer estar junto, porque assim, o que eu entendo hoje é que falta aquele companheirismo. É a parceria. A parceria. Eu acho que é o que eu acabei de falar agora há pouco, é a falta de conversa. Você vai para um restaurante, por exemplo, jantar, aí você pega o telefone e a outra pega o telefone.
Fica os dois assim. Ah, não. Cara, é impossível. É absurdo. Não, isso, não existe. Eu vejo coisas assim que não dá. Eu acredito muito no diálogo e acredito também na intimidade. Eu acho que é aí que você evolui. É quando você começa, inclusive, a descrever para sua mulher as coisas que te incomodam, que você gosta. Passei por situações, chegam a ser até cômicas, né? Por falta de comunicação. E em cima disso, eu fico pensando, quando você retoma a palavra o divórcio, antes, como diziam os nossos avós, você rachava um pedacinho do vaso, a pessoa ela tinha aquela vontade de colar e seguir com aquele objeto. Hoje, você não precisa nem estilhaçar. Hoje, bater um vento... Só tira de lugar. Bater um vento, bater um vento, é o que eu te falei, se tornou tudo muito descartável, tudo muito superficial. Ainda acredito, porque venho de uma família constituída no amor, eu ainda acredito sim. Eu acredito que o casamento pode dar certo, que ele o amor pode dar ainda quando há cumplicidade, quando você não joga a responsabilidade no outro, porque quando você... É natural, qualquer casal em algum momento discute, há uma divergência, um tá num dia bom, mas quando você não ouve... Obviamente, todo mundo sabe que assim, o primeiro impacto é o físico. É o físico. O cartão de visita. Né? É o cartão de visita é o físico. Mas o que eu acho que mantém um casamento, pelo menos o maior tempo possível, são os valores em conjunto. Porque se o casal não tem os mesmos valores. Aí, brother, não tem o que fazer. Não existe casamento que segure quando não se tem valor. Mesmo assim, ó, mesmo que os dois não tenham, sejam dois bandidos. Não importa, mas é o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Entendem, sabem o que estão fazendo ali. Eu acho até hipócrita quando dizem que a pandemia, por exemplo, né, que foi um dos grandes eventos da humanidade, né, afastou as pessoas. E afastou de verdade. Até por conta, resumindo muito o que nós falamos até agora, que essa coisa do sexo toda hora, da falta de conversa... Desculpa mesmo, mas porque eu tenho um cunhado advogado e ele falou que no mês de... entrou a pandemia em março, né? 17 ou 18 de março. No mês de abril, ele já tinha mais de 10 divórcios para fazer na gaveta. Isso eu já ouvi também. De caras que trabalhavam o dia inteiro em empresa e quando começaram a conviver com a sua esposa, se divorciaram. Na pandemia. Mas por quê? Porque é correto. Até eu ouvi já alguns advogados amigos que disseram a mesma coisa, com a mesma frase. E eu digo mais ainda, que na verdade o que acontece é que as pessoas realmente perderam a moral da palavra. E é por isso que acontece hoje tantos divórcios que estão acontecendo. E na pandemia foi a mesma coisa. As pessoas não conversam, as pessoas não falam, as pessoas perderam a moral ali. Vamos pro lado sexual, Chesco. Então, só para concluir a ideia do Chesco, que tem a parada também do individualismo. O individualismo agora, nos últimos anos, realmente cresceu. O ego. Quando a gente fala de ego, que o ego não é você, mas todo mundo acha que você é o seu ego, e não é. O seu ego é o seu inimigo. Você fala, nossa, como eu sou importante. Nossa, como a minha opinião é importante. E aí eu vi uma psicóloga esses dias dizendo o seguinte, a mulher ela quer discutir a relação o tempo inteiro. E quando ela aborda o homem para falar de algum problema... Ele foge. Mas não é que ele foge. É natural do homem, ao ouvir uma notícia, uma cobrança, alguma coisa do tipo... Ele precisa necessariamente ir para a caverna se isolar. Caverna, com certeza. Ele tem que ter o tempo da caverna. As mulheres não entendem muito bem isso. Nós, homens, eu, por exemplo, não sabia que eu tinha que ir para a caverna. Mas sempre que me pegam, eu digo, não tô a fim de falar agora. Mas eu preciso pensar no assunto. Refletir sobre de ir para a caverna. Vamos para a caverna. Eu preciso pensar. Faça um tempo, um dia, algumas horas. Vamos sentar e vamos conversar. Agora eu sei lidar com esse assunto. Porque a gente é meio... O homem é meio burrão para esse tipo de coisa, né? O que você falou não vem dessa cultura, não está habituado a discutir a relação, até porque eu acredito que a nossa simplicidade, ela não se apega a alguns detalhes. E a mulher, ela tem plena capacidade... Só uma parte disso que você está falando. O homem, você chega... Por exemplo, se eu virar para você...
você trocar essa caneca de lugar que tá me atrapalhando, Não, você vai fazer assim, ó. Tá, ok. Você vai fazer É assim. simples. A mulher, não, mas por que você vai colocar aqui? Não, por que nós somos mais práticos? Essa é uma das diferenças do homem. Vamos pegar aquele sofá e colocar naquele lugar. Vamos. Não tem essa coisa. Então, e dentro disso que você está falando, é mais ou menos E isso. aquela hora eu ia levantar da parte sexual, porque quando você fala divórcio, eu também pego alguma referência, porque eu tenho diferentes tribos. Tenho a formação em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas. Tenho o pessoal de artes cênicas do teatro. Venho de uma raiz do futebol. Então, são universos Diferentes. distintos. Nesse universo futebol, por exemplo, lógico que os caras vão querer me matar. Eu espero que esta parte não vá pro ar, mentira. Mas o que eu noto também é que muitos dos casamentos, os caras escolhem a mulher aos olhos da sociedade. Ou seja, aquela troféu. mulher ela é certinha, ela é bonitinha, a família dela que sei o quê. Mas ele em si tem as necessidades fetiches com prostituta. Vai pra traição e acaba um casamento. Então eu questiono e eu queria Entender esses homens. por que eles não fazem com suas próprias mulheres o que eles querem na rua. Por exemplo, bom, essa mulher eu casei, é mãe dos meus filhos, se eu tô com ela em 4 paredes, eu não vou falar sua puta. Como? Ela é a mãe dos meus filhos, ela não é puta. Só que aquilo é um fetiche do cara, de falar sua puta. Chega pra sua mulher em 4 paredes e fala, gata, Hoje à noite se prepare, eu vou lhe usar. se alguma coisa te agredir, te incomodar, né? Você fala. Você Conversa. fala, não é uma coisa que me excita, mas eu acho que a falta desse diálogo também em 4 paredes faz com que muitos homens, culturalmente falando, vão buscar fora de casa aquilo que não tem coragem de fazer com a mulher. Pronto, falei! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Dentro disso que você está falando, eu escutei uma amiga uma vez dizer que ela gostaria de fazer né, atrás, dar uma brincada atrás, e o cara não gostava. O cara não gostava. Cada vez que ela falava para ele, olha, eu queria fazer diferente, não sei o quê. Aí o cara falou, você tá louca, virou puta agora? Só que aí passou um período de um tempo, o que aconteceu? A mulher pegou ele traindo ele com uma outra mulher, ela estava traindo ela com outra mulher, e a coisa que ele mais gostava de fazer era, né, o pulinho da trás. Eu tapo o nariz para não sentir o cheiro. Então, conclusão, por que não fazer com a mulher? Por que não saca? Isso vale para os nossos próximos governadores, né? Deixando claro que se está impedido a estrada de asfalto, vá pela de terra. Mudando de assunto, se você tá precisando de uma grana extra, a gente tem a dica perfeita pra você. Apenas 25 centavos e você pode ganhar aquela bolada que você tá esperando. Ronaldão, solta a vinheta pra gente, por favor. Real X Premiado, edição primavera. Sorteio dia 13 de setembro às 13 horas. São R$3.000 em prêmios para concorrer e ganhar, por apenas 25 centavos. Globo da Sorte no valor de R$2.500 e Giro da Sorte no total de R$500. Participe através do QR Code ou do site realxpremiado.com.br. E boa sorte. Imagina o que ele estava falando, dos 25 centavos. Nossa, vou te falar, hoje você achar R$1 na rua, você pode apostar 4 vezes. Quatro vezes, Renato? quatro. Vezes? Ah, que você tá de brincadeira. Quem não O aproveitar prêmio é essa oportunidade- R$2,5, velho. Então. 2.500, tá louco, velho. Você é louco. Tá vendo só? Aproveita. Muda de Gente, assunto. A minha pergunta, agora a pergunta que não quer calar. Qual é o futuro das relações no mundo? Eu acho que o mundo hoje virou digital, né? Hoje parece que perderam a relação do tato. Você percebe que você tá conversando com alguém só no digital. Oi, meu amor, manda uma foto. Oi, meu amor, manda... Ô, para com isso, velho. Isso que acontece com a relação hoje. Mas você lembra um filme do Stallone? Que ele é congelado, vai lá pro futuro, com a Sandra Bullock. Aí chega uma hora que ele tá a fim de pegar a Sandra Bullock e ele vai transar com ela. E ele tá lá
no apartamento, uhul! Tomou um banhão? Tomou um banhão, ela vem com um hobbyzinho, pá, bota ele no sofá, coloca um capacete na cabeça dele, do outro lado, e ele fala, cadê a pegada, né? Não tem mais isso. Não tem, é o digital, gente. Depois da AIDS veio não sei o quê, depois veio não sei o quê, depois veio não sei o quê, depois veio não sei o quê. Hoje é proibido. É proibido. E eu vi esses dias um programa do Pondé, onde a pergunta era, o que hoje é liberado e amanhã vai ser proibido? E ele falou, botox ou sexo. Porque o mundo está numa... Isso que você está falando do digital, a falta do contato, a falta da empatia, a falta do olho no olho, a falta da humanidade. Tudo virando celular, tudo virando relacionamentos via Wi-Fi, faz com que você entre numa espiral de ansiedade, de depressão, de não sei o quê, porque quando chega na hora do vamos ver, você já não sabe mais como lidar. Não sabe. Sexo, talvez, daqui uns anos, não sei se 10, não sei se 30, não sei se 100, talvez não existam mais. Já começa de um princípio simples agora, que a molecada hoje não quer constituir família. Então, automaticamente, ele se prende a um mundo fechado do digital. Estão mais castos. E aí eles estão mais... você não percebe que não fala mais da família, do relacionamento. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que deve acabar, é o sexo. O governo da Coreia, eu vi isso na rádio, acho que CNN, o governo da Coreia, liberou uma verba para jovens entre 16 e 23 anos. Da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul. Do Seul. Que o equivalente a um salário mínimo e meio, algo assim, em torno de R$3.500, lá outra moeda, ien, se eu não me engano, para que ele saia de casa. Eu vi uma matéria dessa mesmo. De casa, eu vi uma matéria dessa aí. Porque o jovem hoje não está se relacionando. Ele não quer a relação humana. Agora, para vocês, mulheres, que tenham dúvidas sobre sexo, que eu acho que pode ser um grande tema, não que a gente saiba... Não chama o Ricardo. Não que a gente saiba o caminho, mas a Ricardo, gente você pode tá ativo, Ricardo? estrada. Você tá ativo ou não? Sempre ativo. Sempre ativo. Super gêmeo. Forma de um! Não, deixa pra lá. Não, longe disso. Olha, primeiro que eu acho muito legal, um tema que ele abrange muita coisa. E não que a gente seja perito para definir o que sim ou o que não sobre o divórcio. Mas a gente deve ficar atento sim a essa mudança. A gente deve ficar atento porque eu acredito que o que manteve a sociedade até hoje foi a constituição familiar. E a base hoje de depressão, ansiedade, se você não tem essa estrutura, de verdade, meu amigo, está fadado ao fracasso. Porque assim, a gente vê as famílias se desintegrando cada vez mais. E é maluco, né? Porque quando você vai, quanto mais para a periferia, mais você vê as famílias se esfacelando. Porque a situação financeira, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, não tendo de deixar os filhos, e aí os filhos não têm mais... Mas são duas fatias diferentes, né? Do que? Como assim? Você está falando da questão do pessoal mais para o pobre, né? E nós falamos também da questão do rico, que o rico tem a facilidade de comprar o que ele quiser. Então ele compra uma mulher, ele compra uma viagem, ele compra a sua felicidade, como dizem, né? Então, essa coisa também. Tanto o cara que está atrás do dinheiro e aquela coisa, a família, acabar a família, porque o cara tem que trabalhar o tempo inteiro, a mulher tem que ter, e não tem esse relacionamento mais, é a mesma coisa a fatia do cara rico, porque o cara rico, ele pega o iate dele, enche o iate dele de puta e a mulher dele tá lá no salão fazendo cabelo. Quer dizer, quando volta, velho, desculpa, qual relacionamento que tem? Aí o divórcio vai vir mesmo. Isso daí. Eu tenho essa. Eu já acho assim, o rico não se divorcia. O rico mesmo não se divorcia. Não, ele não quer passar os bens, né? Lógico. Ele não quer passar os bens. Óbvio, se você pega as famílias ricas, você pode reparar. Eles podem até incentivar essa conversa toda de liberdade, essa conversa de progressismo e tudo mais, para os outros. Para eles, não. É o conservador. Eles, super. Porque assim, os filhos nas melhores escolas, os filhos casam com os filhos dos amigos, que também são ricos.
para manter tudo aquilo ali, como sempre foi. Eu diria, a cadeia alimentar, né? Lógico. Então, assim, o que eu digo da periferia é o seguinte... cada dia mais, a vida tá mais difícil. Tá. Não. E aí, sem pai, mãe... Poxa, esses dias eu vi um vídeo, cara, de 2 meninas num baile funk. Uma menina tinha acho que 15, a outra tinha 14. Já namoravam, já não sei o quê, namoravam traficantes da favela. E aí o rapaz perguntava assim, mas vem cá, você não quer estudar? Ela falou, não. Mas o que você quer do seu futuro? Ela falou, não sei. Mas o que você quer fazer hoje? Eu quero dançar, eu quero curtir. Joga a mãozinha pro ator! Você não quer estudar? Não quero. Não quer trabalhar? Não quero. Você acha legal o teu namorado? Ele me trai às vezes, mas tem que ficar quieta, mas tudo bem. E às vezes ele me traz um presente. E aí quando você vê aquilo, eram 2 meninas. Mas é a base familiar também, né? Mas é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Estrutura, quando você destrói essa estrutura, a familiar, que é a primeira microsociedade, brother, o país caminha para o abismo de vez. É a famosa história da educação, né? Você destrói a educação, você destrói uma nação. Acho que sem educação e sem cultura. Educação vale e cultura, ressaltar isso. Educação porque e cultura faz parte da cultura, história, exato. É em cima disso que se estrutura. Eu acho que é isso. Mas assim, eu acho que assim, nós estamos aí já quase 2023, nós estamos indo para 2050, é rápido chegar, né? Como dizem, né? Nós não vamos estar. Mas esses jovens que vão estar com a palavra divórcio o tempo inteiro na cabeça. Porque vai ter casamento de uma semana, tem hoje, né? Casamento de uma semana, daqui uma semana o cara está divorciado. Então, quer dizer, por conta dessas facilidades que o mundo está gerando hoje também. E que conselho você daria, Chesco, e você, Renato, para aqueles que estão começando a se relacionar com a intenção mesmo de se projetar uma família? Primeiro lugar, conheça os valores da pessoa que você está interessado. Segundo, conheça a família da pessoa que você está interessado. Terceiro lugar, aprenda a se doar. Muitas vezes, calar é muito mais valioso do que contradizer. E assim, a gente muitas vezes tem a intenção de estar sempre certo. Aquela cena do filme do Robin Williams, onde ele conta pro Matt Damon, que ele fala, sabe o que é amar? Amar é você ir todo dia dormir com a sua mulher e à noite ela soltar pum. E no dia seguinte você não falar nada para ela. Ela com vergonha disso, daquilo, e você não conta. Porque você não precisa humilhá-la. Esse é o amor, é ter o cuidado. Ter o cuidado com o outro. Eu penso que, falando até, né, Ricardo? Desculpa, Chesco. É que teve, não posso citar nome dele, mas eu peguei a mulher que mandou uma granada, meu irmão. Mas ela deixou uma dinamite, velho, que eu assustei, achei que tinha estourado um bujão de gás fora do lar. Porque ele foi seco, ele não foi um punzinho, não, ele fez... Eu assustei de verdade, mudou o canal. Foi uma coisa descomunal. Não tinha como passar despercebido aqui. Terremoto em São Paulo. Não, eu já tive uma que no elevador ela soltou aí ela olhou pra mim e fez, desculpa peidar na sua frente. Eu falei, desculpa, não era a minha vez. Que elegância, né? E a sua etiqueta de Harvard. Mas assim, ó, só pra finalizar a pergunta do Ricardo, foi o seguinte, cara. Não, então assim, eu acho que hoje, pra manter um relacionamento, primeira coisa é entender o que é a outra pessoa e aprender a ouvir. Aprender a ouvir é muito importante. Aprender a ouvir. Se você aprende a ouvir, eu tenho certeza
que o relacionamento já começa com uma porcentagem legal. Eu tenho só mais uma historinha. Não, é que você contou essa do elevador, eu me lembrei, não veio ao caso agora, tô até suando. Você tá querendo soltar uma bufa? Um amigo meu tava no elevador, e imagina, 20 andares, ele descendo, ele falou, de manhã, né? E foi se liberando ali. De repente parou no 5º andar, entrou uma mulher fina, toda elegante. E não chegou no 3º, a mulher já tava mastigando ali, ó. Tava tragando. Aí ela não se aguentou e virou pra ele e falou: Foi um peido. desculpa, mas o senhor peidou? Ele falou: olha, se a senhora realmente acha que eu nasci fedido assim, eu estaria sendo um caso de estudo. É lógico que ele deixou lá um regalo, né? Tem uma história de elevador que não é de peido, mas elevador. a história é muito boa. Tô eu, a minha ex-mulher e um casal amigo nosso. Lá no shopping em Frecaneca, a gente tinha ido assistir um espetáculo lá no shopping. Aí pegamos o elevador do Frecaneca, é grande. Sim. Estamos os 4 dentro do elevador, conversando e tal. O elevador descendo, para no 3º andar. Abre a porta, o cara com o celular na porta, assim, olhando. Aí ele olhou e falou: tá subindo ou tá descendo? Aí o meu amigo assim. E o cara parado. Esperando a resposta. Esperando a resposta. A porta. Ele virou pra mim e falou assim: fudi com o cara. Bom, gente. Renato, considerações finais, por favor. Finais. Bom, gente, olha aqui, você tá no podcast, se juntar dá 200, curte o nosso canal, ativa o sininho, faz o seu comentário, o que você acha, qual foi a sua experiência de casamento, de divórcio, tem alguém conhecido. Traga sugestões para os nossos próximos programas, que vão ser muito bem-vindos. E se você tiver uma história bacana, de repente a gente lê aqui no próximo episódio de Se Juntar Dá 200. Mais um programa muito legal, divertido. E aí, Tiesco, dá o seu tchau e deixa o seu recado. Galera, acompanha o nosso canal, acompanha Se Juntar Dá 200 e manda aí a sua perguntinha, com certeza nós iremos responder. Muito obrigado, Ricardão! Muito obrigado, Chesco, Renato. Puta, é um privilégio estar aqui debatendo sobre tudo isso. Todo mundo tem a sua história e eu tenho uma guardada pro programa que vem espetacular, tá? Então, primeiro, muita gratidão pelo Se Juntar Dá 200 e vamos terminar rápido esse programa. Gente, tchau, um grande beijo, até semana que vem. Vê se não se divorcia tanto, tá bom? Exatamente. Fiquem todos com gases. É isso. Tchau, tchau.